Bom, nós vamos tratar nessa videoaula da disciplina de cultura política de uma noção que é importante nessa primeira parte dos conceitos e noções gerais que seriam úteis para a gente aplicar nas nossas discussões. A noção que nós vamos trabalhar hoje é do Michel Foucault, a de regime de verdade, né? Então, o Michel Foucault é um filósofo historiador muito importante, né, que trabalhou de maneira muito singular uma série de perspectivas e conceitos e teorias. Então, a gente vai observar aqui agora, eu vou usar uma apresentação para facilitar a marcação de questões importantes para a gente compreender, né, no pensamento do Foucault. Nós estamos usando como base o texto, o livro publicado no Brasil sob o nome de Microfísica do Poder. O capítulo 1 é uma entrevista que o Foucault dá, que a gente está selecionando alguns pontos para poder discutir o problema, ou a questão, a noção do regime de verdade. Tá? Então, vamos lá. O regime de verdade, ele é uma questão importante que está na articulação entre saber e poder. Não tem poder sem verdade e verdade sem poder. E isso está ligado ao conhecimento que o sujeito tem para que possa se conduzir e para que também possa ser conduzido no seu cotidiano. E, portanto, há uma articulação entre a organização do poder e a verdade e o saber, né? No capítulo 2 do livro muito importante do Foucault, Vigiar e Punir, ele expõe 3 pilares do que ele chama de adestramento disciplinar sobre os corpos das pessoas na fase de uma sociedade disciplinar, como uma manifestação e técnica do poder. Então, os 3 pilares seriam: as pessoas passaram a ser vigilantes, ter uma vigilância hierárquica sobre elas, né? Passa também a existir uma sanção normalizadora, a definição do que é normal e do que não é normal, práticas aceitáveis e não aceitáveis, e o exame, né? O exame que concentra a vigilância hierárquica, aquilo que é considerado normal, e a análise daquele que é o examinado, né? Essa ideia do exame, principalmente no contexto de quem é considerado não normal, anormal ou o chamado louco. Mas também a ideia de exame é uma ideia que, posteriormente, quando você vai fazer uma prova, um elemento, vamos dizer assim, de testes, ele concentra também a vigilância sobre você, ver se você tem capacidade normalizada, e você é testado ali, né, nessas questões. Isso vem de uma técnica que não existia em toda a sociedade, em todo momento. Isso vai acontecer num período específico da história, onde as sociedades deixam de ser simplesmente de soberania, onde o poder decidia a vida e a morte das pessoas e se impunha mais pelo temor da morte. Mas no momento onde as sociedades têm um poder de Estado e uma série de outros poderes que vão ser descentralizados, onde Foucault chama de sociedades disciplinares, né? De fato, né, para o bom adestramento, os procedimentos de controle social, eles precisam de um regime de verdade, do que deve ser considerado verdadeiro, para que a disciplina também possa se exercer, para que a sociedade possa se estruturar. Então, o Foucault, ele vai retomar a genealogia nietzschiana e vai criar um estudo, realizar um estudo da história, das práticas discursivas que tem nos momentos da história, que vão mostrar descontinuidade dessas práticas, né? E jogos de força, ou de forças de poder que vão se cruzar, os acontecimentos que vão surgir, que vão os inventos e descobertas
mas principalmente os inventos do conhecimento, que fabricam sujeitos, né? Que são animados pela vontade de saber e que interessam-se em efetuar práticas que também o transformam em sujeitos morais, né? Então, o Foucault, veja, ele trouxe no livro A Palavra e as Coisas o problema do regime discursivo, que é muito importante, porque ele articula práticas discursivas e dos efeitos do poder próprios de um jogo enunciativo, de jogos, né, de enunciativos ali, né, que vão ser muito importantes para a questão da verdade, que é fundamental para o poder. O que está em questão para o Foucault é o que rege os enunciados e a forma como estes se regem entre si para constituir um conjunto do que é aceitável cientificamente, consequentemente, o que pode ser verificado, informado por procedimentos, em geral, científicos, né? Então, o saber científico é muito importante para a estruturação do poder na modernidade, para Foucault, tá? Mas vocês devem ter visto a questão da articulação de enunciados, jogos de enunciado. O que vem a ser isso? Para isso, a gente precisa lembrar do que é enunciado. Enunciado é aquilo que é dito ou escrito, aquilo que é comunicado, diz o José Luiz Fiorin, grande pesquisador aqui no brasileiro. Mas em linguística, o enunciado é a menor unidade do discurso. Então, um discurso é constituído de enunciados, um enunciado ou alguns enunciados. Então, você tem discursos que são verdadeiros, porque articulam de determinada forma os enunciados, e outros não. Então, existe para o Foucault o problema do regime discursivo, da política do enunciado científico, né? Então, vamos lá. A historicidade que nos domina para o Foucault, ela é determinada, e nos determina, ela é belicosa, muito mais que linguística. As relações de poder não são relações de sentido, a história não tem um sentido, né? Também nessa perspectiva mais de que a história estaria se encaminhando para um determinado devir. Não, isso não existe para o Foucault. A história, ela é ininteligível ou inteligível? Ela é inteligível, ou seja, podemos aprender como a história chegou até aqui. Ela pode ser analisada em detalhes, mas a sua inteligibilidade das lutas que a compõem, das estratégias e das táticas dos jogos que a constituíram, ela não tem como ser feita a partir de uma estrutura ou de uma finalidade. Ela tem que ser observada, né? Portanto, ele vai dizer que nem a dialética, com a ideia de que opostos se chocam e dessa contradição, desses embates entre contraditórios e opostos se consegue perceber nova síntese, o avanço, o movimento que isso traz. Não, ele não vê nem na dialética, nem na semiótica, que seria uma estrutura dos signos, poderiam dar conta de dar inteligibilidade aos confrontos. Existe o acontecimento, existe o imprevisível, existem outros elementos que não podem ser explicados nem pelo arranjo sígnico, nem pela dialética. Para o Foucault, a dialética é uma maneira de evitar a realidade aleatória, aberta, desta inteligibilidade, reduzindo-a ao esqueleto hegeliano, né? Porque o Marx, que trabalha muito a dialética, ou o materialismo histórico e dialético, diz que existe a luta de classe, essa contraposição de segmentos contrários pela apropriação da riqueza, que vai gerando o movimento da história num determinado sentido. E o Foucault não consegue aceitar essa perspectiva, né? E a semiologia é uma maneira de evitar o caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo a forma apaziguada e palatônica da linguagem do diálogo.
Ou seja, ele também critica a posição estruturalista da semiologia, né? Para dizer, ele vai afirmar que as coisas mais simplesmente, por exemplo, o internamento psiquiátrico que ele estudou, a normalização mental dos indivíduos, as instituições prisionais, penais, tem, sem dúvida, uma importância muito limitada se você vai querer explicar tudo simplesmente pela ideia de superestrutura e base, ou simplesmente pela questão da significação econômica que poderia gerar a ideia da medicina psiquiátrica, a instituição psiquiátrica. Se você for explicar tudo isso a partir da definição econômica, para o Foucault, isso seria muito complexo, talvez não possível até. Em contrapartida, vamos lá, no funcionamento geral das engrenagens de poder, sem dúvida que a questão econômica é essencial, mas ela não permite explicar tudo nessa ideia do Foucault, né? E para o Foucault, portanto, se você for trabalhar com o conceito de ideologia, ele acha muito complicado. E ele não utiliza ideologia, segundo ele próprio, por 3 razões. A primeira é que, queira-se ou não, ela está sempre em oposição virtual a alguma coisa que seria a verdade. Vocês lembram lá, né? Para o Marx, a ideologia é a inversão do real, portanto, a verdade seria o real, né? Então, existe uma verdade e a ideologia seria essa inversão, portanto, você desinverte a inversão, você tem a verdade. Então, ele acha isso complicado, difícil. Foucault disse, o problema não é de se fazer a partilha entre o que num discurso revela da cientificidade, da verdade, e o que revelaria de outra coisa, mas ver historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior dos discursos, que não são em si nem verdadeiros nem falsos. Ele não está preocupado se aquilo de fato é verdade ou não, ele está preocupado em ver os efeitos de verdade que o discurso ou os discursos portam. O segundo inconveniente que o Foucault aponta no termo ideologia é que ele refere-se necessariamente a alguma coisa como o sujeito. Sempre tem que ter um sujeito ideológico, né? Sempre tem que ter aquele sujeito que porta a verdade, que porta a realidade, e os sujeitos que estão submetidos a algo inconveniente, equivocado. E o terceiro é que a ideologia está em posição secundária com relação a alguma coisa que deve funcionar para ela, como, por exemplo, a infraestrutura, a determinação econômica material. A ideologia sempre seria a expressão de outra coisa, né? Então, ele diz, olha, então isso é complexo e, por essas 3 razões, ele diz que o Foucault não fala não use ideologia, não trabalhe com ideologia, mas ele diz é uma noção que não deve ser utilizada sem precauções, e ele prefere não a utilizar. Tá? Então, para o Foucault, uma outra coisa importante, antes de eu retornar ao regime de verdade, é que o poder para o Foucault não é só negativo, ele não é só repressivo, ele também é produtor, ele também é criador. Né? Quando se define os efeitos de poder só pela repressão, pelo lado negativo, você o identifica com o cenário puramente jurídico, com a ideia de proibição, com a ideia de lei. E o poder é muito mais que isso para o Foucault. Né? O que faz com que o poder se mantenha e que ele seja aceito, diz o Foucault, é simplesmente que ele não pesa só como força que diz não, mas que, de fato, ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma a saber, produz discursos. Né? Então, essa concepção de poder ela é muito singular, muito própria do Foucault, né? Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. Né? Então, tem que perceber essa perspectiva Foucaultiana. Bom, em Vigiar e Punir, né, o livro do Foucault, um dos principais,
ele diz, o que eu quis dizer, o que eu quis mostrar foi como, a partir do século 17, 18, houve verdadeiramente um desbloqueio tecnológico dessa produtividade de poder, né? E ele diz, as monarquias da época clássica não se desenvolveram, não só desenvolveram grandes aparelhos de Estado, exército, polícia, administração local, mas instauraram o que poderia, ou se poderia chamar de uma nova economia do poder. Isso é, procedimentos que permitem fazer circular efeitos de poder de forma, ao mesmo tempo, contínua, ininterrupta, adaptada, individualizada em todo o corpo social. Então, você vai ter um poder que vai se espalhar, que vai ter efeitos para além do efeito repressivo. Essas novas técnicas são, ao mesmo tempo, muito eficazes e muito menos dispendiosas do que você exercer o poder somente com direito de morte, né? Como ele definia a sociedade de soberania. Ou seja, você pegar o infrator, colocar em praça pública, torturá-lo, como ele remete no início, como ele descreve no início, um espetáculo de tortura no início do livro Vigiar e Punir. Isso é pouco efetivo, né? Apesar de espetacular. Ele diz que as novas técnicas são mais eficazes. E uma outra questão importante, antes de voltar, e aí já retornando à questão do regime de verdade, é que o Foucault também trabalha a questão dos intelectuais, como a gente viu na aula passada, o Gramsci, Chantal Mouffe e o Laclau, né? Ele diz, o Foucault, vivemos um momento em que a função do intelectual específico deve ser reelaborada, não abandonada, apesar da nostalgia de alguns pelos grandes intelectuais universais, aqueles que explicam o rumo da história, aqueles que têm teorias que encaixam absolutamente tudo em suas matrizes explicativas, em sua visão de mundo. Bom, basta pensar nos resultados importantes obtidos em relação à psiquiatria, que provam que essas lutas locais específicas não foram um erro, nem levaram ao impasse. Aqui, esse trecho da entrevista dele, ele está se reportando à luta que ele mesmo, Foucault, participou, né, para a humanização dos presídios e também do movimento antimanicomial, né? Então, ele está dizendo que os intelectuais têm um papel nessas lutas, eles são fundamentais, seja o físico atômico, o farmacologista, o que ele fala de informático, eles têm uma importância fundamental aí para poder trabalhar as suas áreas, né? Então, isso é derradeiro e é fundamental, mesmo que ele não esteja se propondo a uma solução universal, né? Então, ele está dizendo que seria perigoso desqualificar esse intelectual em sua relação específica com o saber local, sob o pretexto de que trata de um problema de especialistas, que não interessa às massas, ou de que, não, que ele serve aos interesses do capital, do Estado, que pode ser verdade, mas mostra, ao mesmo tempo, o lugar estratégico que ele ocupa, né? Ou ainda, que ele veicula uma ideologia cientificista, o que nem sempre é verdade e tem apenas uma importância secundária em relação ao que é primordial, os efeitos específicos dos discursos verdadeiros. Aí vem a questão. O intelectual é fundamental para consolidar os discursos e as práticas discursivas de verdade. Por quê? Porque não existe a verdade fora do poder ou sem poder. Essa a questão. Ela não é fruto de espíritos livres, daqueles que conseguiram revelar-se, privilégio de quem soube se libertar. Não, a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é deste mundo, diz o Foucault, ela é produzida nele graças às múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso
que ela acolhe e faz funcionar como os verdadeiros. Os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos. A maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade. O estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. E olha, aqui o Foucault não está dizendo temos que acabar com a verdade. Isso seria difícil, que seria o mesmo que acabar com relações de poder. O que ele está querendo dizer não é denunciar nada aqui. Ele está querendo descrever uma coisa que é intrínseca às sociedades, que é o poder e que são os regimes de verdade. Aí você fala, então, aqueles que denunciam a ciência, como, por exemplo, o que estamos vivendo hoje na pandemia, que dizem que podem usar qualquer medicamento que salva da Covid, então eles têm o seu próprio regime de verdade. Opa! Sim, esses caras querem destruir o regime de verdade que o Estado segue, no caso da saúde, que é baseado na ciência. Eles querem destruir isso e substituir por valores, por um outro tipo de regime da verdade que não necessariamente é melhor que esse, certamente é pior, e que é baseado em premissas que não estão fora do que o líder máximo deles querem, ou que um pastor quer dizer, ou que uma revelação religiosa. Então, isso seria outro regime de verdade que não é aquele que está sendo seguido principalmente pelos estados, que é baseado no saber científico, né? Que tem na ciência moderna a ideia de que os pares ou cientistas que entendem daquilo têm que avaliar se os experimentos científicos foram feitos adequadamente e se eles podem ser considerados válidos. Então, no caso da cloroquina, vamos lá. O que os negacionistas falam? Não, ela funciona, mas eles trabalham com uma distorção da ciência, porque eles não têm pesquisas que fundamentem isso, e todas as pesquisas aceitas pelos pares, ou seja, com métodos rigorosos, mostram que aquilo não funciona, cloroquina, vermífugo e outras coisas. Logo, né, você tem uma guerra, sim, de regimes, de práticas discursivas no primeiro momento, né, que tem enunciados articulados de modos diferentes, para depois representar a luta por tipos de poder que enquadram regimes de verdade. Portanto, para o Foucault, em nossas sociedades, a economia política da verdade, ela tem 5 características importantes. Primeiro, a verdade é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o produzem. Segundo, está submetida a uma constante incitação econômica e política. Por quê? Porque a necessidade da verdade, tanto para a produção econômica, quanto para o poder político. É preciso ter verdades estabelecidas. Quando os ruralistas querem desmatar a Amazônia e eles querem produzir uma prática discursiva dizendo que aquilo não tem nenhum problema ambiental e que, ao contrário, o que se quer é destruir a economia, destruir o desenvolvimento. Então, eles vão tendo que articular pedaços do discurso científico, e até mesmo alguns cientistas vão ser arregimentados para criar uma prática discursiva que tem que consolidar uma determinada verdade, que vai ser fundamental para a economia, que vai ser fundamental para a política. Tá? O terceiro é o objeto de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo. Isso é a verdade, né? Ela adquire várias formas, ela circula nos aparelhos de educação, de informação, e a extensão no campo social era grande, né? Ela pode ter limitações, mas ela tem que ser difundida. A quarta é produzida e transmitida sob controle, não exclusivo, mas dominante de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos. Universidade, exército, escritura, seria o judiciário, meios de comunicação. E, por fim, é objeto como eu vinha mostrando nos meus exemplos mais atuais, do debate político e do confronto social, as lutas ideológicas, diz o Foucault. Sim, o Foucault não está, insisto nisso,
ele não está usando o termo ideologia, mas ele não está dizendo que não se pode pesquisar ou analisar fenômenos a partir da ideologia. Ele apenas usa outra perspectiva dos jogos de verdade, da prática discursiva, que se compõe como um regime de verdade, ou seja, aquilo que deve ser verdadeiro ou não, segundo técnicas de aceitação do que é verdadeiro ou não. O que se deve levar em consideração no intelectual não é, portanto, o portador de valores universais. Ele é alguém que ocupa uma posição específica, mas cuja especificidade está ligada às funções gerais do dispositivo de verdade em nossas sociedades. Em outras palavras, o intelectual tem uma tripla especificidade. Primeiro, a especificidade de sua posição de classe, se ele é burguês, pequeno burguês, se ele é intelectual orgânico do proletariado, enfim. Segundo, a especificidade de suas condições de vida e de trabalho, ligadas à sua condição intelectual. Se ele tem bolsa, se ele não tem bolsa, se ele é professor, se ele não é, se ele é de um laboratório, de uma universidade, se ele é de uma clínica ou de um hospital, enfim. E, por fim, a terceira especificidade é a da política de verdade nas sociedades contemporâneas. Em que lugar ele está nessa formulação e nessa disseminação das políticas ou da política da verdade, de verdade, nessas sociedades. Ele funciona no nível mais geral desse regime de verdade. Ele está na luta desse regime de verdade. Ele está posicionado nessa estrutura onde existe esse, ou melhor, esse campo de confronto. Há um combate pela verdade, ou pelo menos em torno da verdade, entendendo-se, mais uma vez, que por verdade o Foucault não quer dizer o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a aceitar. Não, ele está dizendo, ele está trabalhando ali, a pesquisa dele sobre verdade tem a ver com o conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder, certo? Ele quer saber como se chegou ao verdadeiro, o que foi adotado para se definir essa veridição, essa capacidade de verificar o que é verdadeiro e falso. Entendendo-se também que ele não está preocupado se ele vai ser a favor da verdade, mas em torno do estatuto da verdade, do papel econômico que ela desempenha. Ele quer descobrir isso, né? É preciso pensar problemas políticos dos intelectuais, não em termos de ciência versus ideologia, mas em termos de verdade e de poder, né? Que tipo de verdade fortalece um tipo específico de poder? Então, o Foucault formula algumas proposições, para encerrando. Por verdade, ele entende um conjunto de procedimentos regulados para a produção, para a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados que são que compõem os discursos, né? As práticas discursivas de verdade, né? Por verdade, portanto, a verdade, portanto, ela está circularmente ligada a sistemas de poder que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que também a reproduzem. Então, isso seria o regime de verdade, esse arranjo que vira um regime, um ordenamento da verdade. Esse regime não é simplesmente ideológico ou superestrutural. Ele foi uma condição, sim, da formação e desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo tem que construir o seu regime de verdade em cada momento de sua história. Mas ele não está só no capitalismo, né? Ele também pode ser visto em países socialistas, apesar que o Foucault fala que não sabe da China, porque ele não conhece a China. Enfim, para o Foucault, o problema político essencial para o intelectual não é criticar os conteúdos ideológicos que estariam ligados à ciência para torná-la pura, não. Ou fazer com que sua prática científica seja acompanhada de uma ideologia justa, mas de saber se é possível constituir uma nova política de verdade. Né? Então, quando você está vendo esses negacionistas ou esses cientistas ligados ao negacionismo,
quando eles dizem, não há aquecimento global, eles estão querendo construir um outro procedimento de análise, outras técnicas que permitam defender a indústria petrolífera, por exemplo. Eles estão procurando construir uma nova política de verdade, que não é necessariamente essa que nós estamos tratando e que nem vai melhorar a situação dessa. Então, só existe esse caminho? Não, existe um caminho, se você for trabalhar com essa nomenclatura ou nesses termos, noções Foucaultianas, você pode tentar construir uma política de verdade que coloque que destinue o patriarcado, que destinue o racismo, que mostre, né, o epistemicídio, a matança de formas de conhecimento que denunciam isso, e você pode tentar construir uma outra política de verdade, né? O problema, portanto, para o Foucault, não é mudar a consciência das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político-econômico institucional de produção da verdade. É aí que você tem que operar. Mas ele não diz como, ele nem está preocupado com isso. Ele está fazendo uma análise. Ao contrário do pensamento marxista, que está preocupado com uma mudança do mundo, Foucault não se propôs a fazer isso, ele se propôs a analisar, né? Principalmente avaliar a modernidade, né? A partir da constituição da modernidade, das estruturas, ou melhor dizendo, das sociedades que se articulam em torno de poder, de saber, de verdade, né? Portanto, não se trata de libertar a verdade de todo o sistema de poder. Isso não é possível, isso seria quimérico, né? Seria um poder sem verdade, ou uma verdade sem gerar efeitos de poder. Então, a própria verdade é poder. Mas o que ele propõe? É desvincular o poder da verdade das formas de hegemonia que estão aí, no interior das quais ela funciona no momento. Essas formas sociais, econômicas, culturais. Então, você teria que construir um outro regime de verdade. Em suma, a questão política não é o erro, a ilusão, a consciência alienada ou a ideologia. É a própria verdade. Então, é isso que é importante, você identificar a verdade, as práticas discursivas que constituem o regime da verdade, os jogos de verdade. É isso, então, que eu queria trazer para vocês nessas reflexões, que o Foucault nos traz é a noção de regime de verdade, que é fundamental na articulação do saber com o poder, e que não vai ser possível ter um poder sem declarar a sua verdade. Ele opera sempre em função dessas verdades, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado, e até a próxima aula. Um abraço.